Então, quando as crianças chegam aqui, a primeira preocupação que a gente tem é com relação a separar o eu do personagem. Então a gente já coloca aqui, né? Então eu peguei uma foto das crianças com a roupinha delas que elas usam para ir em festinha ou estão em casa, e pedi para as mães também as fotos delas com a roupinha do personagem. Claro que essa roupa é variada, mas esse aqui é o uniforme do internato. Então, isso, toda vez que elas chegam aqui, eu falo, bom, então hoje você chegou aqui, fulana. O que o seu personagem vai fazer hoje? Ah, o meu personagem hoje vai fazer uma cena que ela tá muito brava e ela chora. Eu falei, então, o que acontece? Quem vai chorar? É você ou é o seu personagem? Ah, é o meu personagem. Então, foca nisso. Você não mora no internato, você não tem esses pais da história, você é uma criança que não precisa chorar, não tem motivo, mas nesse momento, na história de hoje, desse capítulo, você vai chorar. Então isso já prepara a criança tanto para chorar, como para voltar do choro, porque tem esse tempo para chorar e tem o tempo para voltar, mas elas voltam melhores porque sabem que é o personagem. Tá? Então isso aqui para ela já é, hoje que já tem quase 6 meses de gravação, isso aqui para ela já tá mais do que sabido. Preocupação, são muitas preocupações que a gente tem, né? Tanto que a gente tem uma equipe grande acompanhando as crianças, a gente tem um preparo de toda a equipe do set também, para todo mundo saber se comunicar bem com elas ou se comunicar o mínimo possível entre a gente, para não gerar uma maior dispersão nas crianças. E em primeiro lugar, eu acho que a preocupação é com a saúde delas, que elas estejam bem, que no momento da gravação todas estejam inteiras ali naquele momento, né? E uma coisa muito gostosa do nosso trabalho, para concluir, é que a cena ela se mistura com a diversão. Então é muito bacana você ver que elas estão às vezes dando texto numa sala de aula, mas estão brincando, estão curtindo isso junto, estão desenhando e ao mesmo tempo prestando atenção na professora e falando. Então quando a gente consegue esse resultado é mágico, porque é muito real. Então acho que isso que impacta o espectador e aí ele acaba se ligando na novela, na trama e nas crianças, né? Porque aquilo é tudo muito mágico e ao mesmo tempo muito real. Aqui a gente tem a tabelinha que eu trabalho com elas, eu coloquei as imagens porque a maioria não sabe ler. Então a gente colocou a imagem de atenção, do não falar no estúdio. Então, por exemplo, às vezes na fila elas estão para entrar, eu falo, lembra, nós vamos entrar agora no estúdio. O que é para fazer? Ah, não pode falar. Então elas brincam assim comigo, elas fazem assim. E pegam o zíper e dá para mim. Aí eu fico com a mão assim, elas vão me dando a boca. Eu falo, então, ó, entrou lá, a boca fechou. Aí tem até musiquinha, às vezes a gente faz musiquinha. Então nós temos o saber ouvir, porque é muito importante quando algum adulto fala que o outro possa ouvir. O companheirismo, que é entre elas precisam sempre estarem se acertando para poder fazer a novela junto. Isso aqui é um grupo, e funciona como um grupo. A obediência às autoridades, isso tem a ver com qualquer autoridade, pode ser o cabeleireiro, a figurinista, o maquiador, aquilo que foi colocado para eles fazerem, eles devem aceitar aquela autoridade como a que sabe do assunto. E a alimentação, que eu também já falei para vocês como é que é. Então elas recebem aqui os positivos e negativos, que na verdade elas mesmas se dão. Eu pergunto, como foi hoje a sua atuação dentro do estúdio? Você falou? Ah, hoje eu falei um pouco. Muito, ou você acha que atrapalhou a gravação? Não, não atrapalhou. Quando atrapalha, ela fala, hoje atrapalhou. Então o que você vai colocar, positivo ou negativo? Ah, negativo. Então eu coloco, elas falam para mim. Por quê? A intenção não é dizer você fez certo ou você fez errado. A intenção é que elas tenham uma conscientização da sua própria conduta. Porque às vezes a gente fala para a criança, mas ela mesma não entendeu aquilo. Cada vez que ela pensa, ai, eu falei e naquela hora eu atrapalhei, então da próxima vez eu vou colocar mais atenção nisso.
É nesse sentido que a gente faz essa tabelinha. Dentro de toda essa formação, o que nós temos recebido como retorno? Nós temos tido outros atores que já saíram daqui e foram para outras emissoras, para teatro, para cinema, e nós já tivemos o feedback de outros diretores, que realmente eles são crianças diferenciadas, porque têm uma postura profissional, uma postura de respeito, uma postura de seriedade com o trabalho que eles pouco veem em outras situações, mas que as nossas crianças apresentam isso. Então, para nós isso é um orgulho, porque a gente tem investido mesmo para formar indivíduos, formar pessoas que façam diferença no mundo aí fora, que hoje tá difícil, né, gente? Tá difícil a gente encontrar gente assim que realmente trabalha com o coração, mas também tem uma postura correta diante do outro. Então, essa é a nossa função, trabalhar com esse pessoal e ter assim o prazer mesmo de vê-los crescer bem e saudável.